Professor, agora que eu estou aprendendo esse negócio de implícito, eu vou ficar o tempo inteiro prestando atenção. Mas é para ficar mesmo, tá? Algumas pessoas dizem assim, depois que eu tive aula de interpretação de texto, eu fiquei neurótico interpretando o texto. Mas tem que ser o tempo todo, é porque a gente negligencia, né? A gente deixa para lá, a gente entende pela metade, a gente conta com a boa vontade do outro de entender o que a gente está dizendo, mas toda leitura de texto requer mesmo essa leitura do que está no chamado subtexto, né? O subtexto é uma coisa mais profunda, o subtexto é algo muito ideológico. Então, isso que a gente está vendo, que são as informações implícitas, que é o que se cobra em prova, a gente analisa e entende e depreende com dados do próprio texto. O subtexto, se você ouvir isso em algum lugar, o subtexto não está no texto, o subtexto é a ideologia que perpassa o texto, mas é muito subliminar, né? Então, ideologias estão nos subtextos de muitos filmes, de muitas propagandas, tá? Mas aí é um estudo psicológico, sociológico, antropológico, nem é um estudo textual. Então, a gente vai ficar mesmo nessas informações implícitas que estão no texto. Vamos continuar identificando? Uma das causas da violência é a desigualdade social. A causa da violência é a desigualdade social. Consegue me dizer qual é a inferência que nós podemos fazer e qual é a diferença entre a primeira e a segunda frase? Bom, quando ele diz uma das causas da violência é que existe no mínimo mais uma causa, né? Existe outra causa. Ou mesmo existem outras causas. Porque ele diz uma das causas da violência e a desigualdade social. Então, além da desigualdade social, existe no mínimo mais uma causa. Mas aqui ele disse a causa da violência. Isso, inclusive, é uma questão muito possível, provável de ser cobrada em uma reescritura. O texto original diz uma das causas, aí o examinador reescreve dizendo a causa. Vai mudar o sentido, porque se eu disser a causa da violência e a desigualdade social, só há uma causa. Não há outra causa para a violência que não a desigualdade social. Então, ele vai me permitir fazer essa inferência. Então, a substituição de uma das causas por a causa afetaria o sentido do texto. É claro que aqui fica muito mais fácil, porque eu tenho uma frase, mas num texto muito maior, essa substituição de uma das causas por a causa continuaria a mudar o sentido. Talvez fosse mais difícil de você perceber, por isso é que os examinadores exploram isso nas questões de reescritura. Uma das causas é a desigualdade, quer dizer, há no mínimo outra causa. A causa da violência é a desigualdade, quer dizer que só há esta causa. Próximo. Todos tiraram nota baixa, até você. Opa, o que eu posso inferir? Vou fazer uma inferência aqui e vocês analisam para mim. Está certo ou errado? Infere-se que... Dá duas possibilidades. A prova estava difícil. Posso inferir que a prova estava difícil? Pode, Tereza. Se todos tiraram nota baixa, até você, a prova estava difícil. Não posso inferir isso. Gente, isso aqui é uma extrapolação. Pode até ser que a prova estivesse difícil. Mas a frase por si só não é suficiente para eu dizer isso. Aliás, estou nem falando em prova, né? Você já está deduzindo o que é uma prova, mas não sei nem se é prova. Todos tiraram nota baixa. Por que tem que ser prova? Não pode ser um trabalho, não pode ser uma outra atividade, né? Pode ser uma entrevista. E por que estava difícil? Todos tiraram nota baixa, até você. Não posso afirmar nem que era prova, nem que estava difícil. Mas eu posso afirmar, sim, e é uma inferência válida,
que você, né, quem quer que seja esse você aqui representado, essa pessoa tratada de você, não costuma tirar nota baixa. Não costuma tirar nota baixa. Porque se você só tirasse nota baixa, não faria sentido eu reforçar essa inclusão dizendo até você. Esse até você reforça uma inclusão de uma pessoa que normalmente não está naquele grupo. Todos foram ao show de, sei lá, música baiana, até Tereza. Bom, é porque a Tereza não costuma ir a show de música baiana. É isso, não faz sentido esse você ser sempre uma pessoa que tira nota baixa se eu fiz questão de reforçar a inclusão dele nesse grupo. Então, todos tiraram nota baixa até você. Então, você não tira nota baixa. Você tem um histórico só de notas altas. Porque você é muito inteligente. Não, não necessariamente, né? Só isso que eu posso deduzir, ó, que esse você, quem quer que esse pronome esteja designando, não costuma tirar nota baixa. Dizer que é inteligente já é uma extrapolação. Se você tivesse pedido, eu teria ajudado com os exercícios. O que você entendeu daqui? Primeiro, que você não pediu. Então, a primeira inferência. Você, esse você, não pediu. E a segunda inferência, qual é? Eu não ajudei. É isso. Se você tivesse pedido, eu teria ajudado com os exercícios. Você não pediu e eu não ajudei. Mas eu não estou dizendo claramente isso. Isso está nas entrelinhas do texto. Entendemos? Estamos entendendo? Próximo. Qual é a diferença entre essas duas frases? A tecnologia beneficia o homem, mas prejudica o meio ambiente. Ou a tecnologia prejudica o meio ambiente, mas beneficia o homem. Tereza, essas frases são iguais. Olha, as duas frases estão dizendo que a tecnologia beneficia o homem. As duas frases estão dizendo que a tecnologia prejudica o meio ambiente. O sujeito é o mesmo, Tereza. A tecnologia prejudica o meio ambiente, a tecnologia beneficia o homem. Então, não há diferença. Há diferença por conta desse mas. Está vendo este mas? Este mas é uma conjunção aqui de natureza adversativa. Então, veja, em nenhuma dos dois períodos, em nenhuma das duas sentenças, das duas frases, há a oração principal. Não há, né? Esse mas é uma conjunção coordenativa. Então, esta oração aqui é uma oração coordenada, sindética, porque ela tem a conjunção adversativa. Adversativa. E esta primeira oração aqui é uma oração coordenada assindética, onde não há oração subordinada, também não há oração principal. No período de baixo, a tecnologia prejudica o meio ambiente, é a oração coordenada assindética. Mas beneficia o homem, é uma oração coordenada, sindética, adversativa. Tereza, as duas frases estão vendo a tecnologia como um elemento ambivalente, que ao mesmo tempo traz benefícios e prejuízos. Mas a ideia principal é a ideia introduzida pelo mas. O mas é um conector de grande poder argumentativo. Então, quando aparece o mas, aparece a ideia principal. Então, a ideia principal da frase de cima é que a tecnologia prejudica o meio ambiente. E a ideia principal da frase de baixo é que a tecnologia beneficia o homem. Então, na verdade, essas frases têm teses opostas. Esta aqui é a ideia principal. Então, quando alguém diz a tecnologia beneficia o homem, mas prejudica o meio ambiente,
O fato de a tecnologia prejudicar o meio ambiente é mais importante, supera o fato de a tecnologia beneficiar o homem. Então, esta frase aqui defende uma tese preservacionista. Preservacionista. Há mais preocupação com o prejuízo ao meio ambiente provocado pela tecnologia do que com o benefício ao homem. Então, a pessoa está preocupada com o meio ambiente. Então, é uma tese preservacionista. Mas aqui embaixo, a tecnologia prejudica o meio ambiente, mas beneficia o homem. A ideia principal agora é que a tecnologia beneficia o homem. Então, a pessoa reconhece que ela traz prejuízos ao meio ambiente, mas os benefícios que ela traz ao homem são mais importantes do que os prejuízos ambientais. Então, a tese aqui é uma tese desenvolvimentista. Vamos apoiar a tecnologia, porque os benefícios trazidos ao homem são maiores, são mais importantes, ó, a ideia principal, do que os prejuízos que ela provoca. Então, na verdade, você está vendo que essas frases são opostas. A primeira está em defesa do meio ambiente e a segunda está em defesa do desenvolvimento tecnológico. Este mas tem um potencial argumentativo fora de série, né? Meu pai costuma dizer que quando aparece o mas, ele deleta tudo que foi dito antes. Né? A pessoa começa uma entrevista de emprego, você fez uma entrevista de emprego e o entrevistador começa dizendo, olha, o seu currículo é muito bom, o seu domínio de idiomas é essencial ao cargo, a sua experiência é inacreditável para uma pessoa tão jovem, mas esqueça tudo que foi dito antes, porque esse mas vai puxar a ideia principal. Você não foi selecionado. Imagine, né? Ou então o fim de um relacionamento amoroso, fim de um namoro. A pessoa começa a dizer, olha, você é muito legal, você é muito gente boa, eu gosto muito da sua companhia, nós nos damos muito bem, você é muito divertido, mas ó, acabou, tá? Então, este mas tem um potencial argumentativo enorme. Se, sei lá, alguém me chama para ir jantar num restaurante, e aí eu pergunto que restaurante é. Aí a pessoa diz, Tereza, vamos lá no restaurante X. Aí eu digo, gente, esse restaurante é caro. Aí a pessoa diz, Tereza, é caro, mas é bom. Aí eu olho para a pessoa e digo, eu não concordo com isso não. Eu acho que ele é bom, mas é caro. Na verdade, nós vamos ter de chegar a um acordo, porque nós estamos dizendo coisas bem diferentes. Quem diz é caro, mas é bom, acha que ser bom é mais importante do que ser caro, ou pelo menos supera o preço. E é um argumento para ir ao restaurante. E quando eu digo é bom, mas é caro, quer dizer que ser caro sobrepuja, está sobre a ideia de que é bom. E aí eu não quero ir. Tá? Então, isso também é um implícito. E o implícito aqui não era só o mas, estabelecendo ideias opostas. Era qual a ideia que o mais introduz, qual é a ideia introduzida, chamada, anunciada pelo mas, porque essa é a ideia principal. Vamos continuar? As informações implícitas, que a gente já sabe o que é, já aprendeu a reconhecer, elas se dividem em duas categorias. Elas podem ser pressupostos, tudo isso que nós vimos até agora são pressupostos. Os pressupostos são informações implícitas que se apoiam em marcas discursivas. Até agora, tudo o que eu inferi, eu provei com um dado do texto, ou com um verbo, ou com um advérbio, ou com uma pontuação, ou com uma oração adjetiva. Mas os pressupostos estão no texto. Eles se apoiam em marcas do discurso, em marcas da linguagem. E há uma outra categoria de informações implícitas que são os subentendidos. E os subentendidos não apresentam marcas, eles são meras insinuações. Na vida real, no dia a dia, nós entendemos muitos subentendidos. E a nossa vida depende disso, porque muitas pessoas só falam por meio de insinuações. Mas na hora da prova, você tem que ir atrás dos pressupostos, tá?
Porque os pressupostos, eles têm marcas. Então, opa, você prova. E o subentendido não. O subentendido é aquele negócio da extrapolação. A pessoa nega, tá? Quando uma pessoa deixa algo subentendido, ela não se apoia em nenhuma marca, ela só está insinuando. Então, os subentendidos podem ser negados. Podem ser negados pelo autor. Então, eu, leitor, não posso afirmar. Vamos lá. Cena. Final do dia, o marido chega à casa e a mulher já chegou antes dele. Também estava trabalhando, mas chegou antes dele. E ela, então, assim que ele entra em casa, ela diz: amor, a lâmpada da sala queimou. Aí o marido vai ouvir aquilo: a lâmpada da sala queimou. Alguns maridos reagem assim: meu Deus, o que ela quer que eu faça com isso, né? Gente, o que eu faço com essa informação? Ele está ali pensando. Aí ele olha para ela e diz: mesmo? Né? Mas até agora ele não entendeu. Outros maridos podem olhar e dizer assim: queimou? Você quer que eu troque? Mas ele está sendo gentil. E outros maridos podem entender que não faz sentido a mulher dizer a lâmpada da sala queimou se não fosse um pedido implícito para ele trocar, certo? Você é do tipo de qual? Você é um marido? Ou você tem um marido? E aí, faria o quê? E aí, este marido que acha que aquilo é uma insinuação ou uma ordem, né? Porque a mulher só disse: amor, a lâmpada da sala queimou. E ele já entendeu aquilo como uma ordem para ele trocar a lâmpada. Imagina que ele está cansado, estressado, teve um péssimo dia no trabalho, brigou com o chefe, engoliu o sapo, tá chegando, tá brabo. E aí ela olha, a lâmpada da sala queimou, e ele olha para ela e diz assim: e por que você não trocou? Eita, vai ter briga, Tereza. E por que você não trocou? Você chegou antes de mim, você chegou, ainda estava claro, tem lâmpada aí, tá na despensa, tá no armário, você podia ter trocado. Nem olhe para mim que eu não vou trocar não, tô cansado, tô exausto. Veja a reação dele, porque ele entendeu o que estava subentendido. Mas ela pode negar que disse aquilo. Aliás, essa mulher pode ficar ofendidíssima e pode dizer para ele assim: eu não lhe pedi nada. Ave Maria, você está muito nervoso. A gente não pode mais nem falar que a lâmpada da sala queimou, que você já vem com essas pedras e... Opa, olha só. E ele, este marido, que teve aquela reação desproporcional, não pode provar que ela queria que ele trocasse a lâmpada da sala, porque não há nenhum pressuposto, porque não há nenhuma marca discursiva, porque, na verdade, ela deixou só insinuado, se é que deixou, né? Porque ela pode negar. Então, a gente não está atrás na hora da prova, por favor. Há dois de você, no mínimo. Um de você que lê texto no seu mundo social, e aí você tem que ler pressupostos, subentendidos, insinuações, tom de voz, o histórico passado, tudo isso. E há um você, leitor, na hora da prova. Este é categórico. Só posso dizer que está certo aquilo que o texto me permite afirmar e não aquilo que está meramente insinuado. Então, dessas duas informações implícitas, os pressupostos que se apoiam em marcas, o autor não pode negar. Ele pode até negar que ele queria dizer. Ele pode até dizer assim: eu não queria dizer isso. Mas ele não pode negar que disse. E os subentendidos, que são essas insinuações, um discurso escorregadio, a gente está atrás dos pressupostos. Os subentendidos, se o autor pode negar, eu não posso afirmar. Essa é a máxima da interpretação de texto. Se o autor pode negar essa afirmação, então eu não posso afirmar. Tudo bem? E aí? Você tem entendido os subentendidos na sua vida? O que você faria com essa frase? A lâmpada da sala queimou. Você ia entender, extrapolar, ou você ia perguntar: o que você quer que eu faça? Eu pergunto logo: o que você quer que eu faça? Porque eu adoro discursos claros, sem nada sorrateiro, sem nada insinuado. Então eu pergunto logo: você quer que eu faça o quê? Posso ajudar? Posso fazer alguma coisa? E aí, posso fazer alguma coisa? Vamos lá, vamos continuar. Vamos para uma questão
de prova, agora com um texto maior. É uma questão que vai trazer um texto do Roberto da Mata, O que faz o Brasil, Brasil, é um sociólogo brasileiro, e de 1984 o texto. E eu trouxe porque o texto, a questão vai começar dizendo assim: há elementos no texto que permitem a seguinte inferência. Tá vendo que questão boa? Porque ele já diz que tem que estar no texto. Mas para isso a gente vai ler o texto. Vamos comigo. A memória social, que vulgarmente se denomina tradição ou cultura, a memória social é aqui o elemento principal, é o sujeito, né? Que vulgarmente se denomina tradição ou cultura, é sempre feita de uma história com H maiúsculo. E é marcada, essa memória social, por momentos que permitem alternâncias certas entre o que foi concebido e vivido como rotineiro e habitual e aquilo que foi vivenciado como crise, acidente, festa ou milagre. Isso se deve ao fato de o homem ser o único animal que se constrói pela lembrança, pela recordação e pela saudade, e se desconstrói pelo esquecimento e pelo modo ativo com que consegue deixar de lembrar. Então ele fala da memória social e que a memória social alterna entre aquilo que é vivido como rotina e hábito e aquilo que é crise, acidente, festa ou milagre. Então ele consegue alternar, porque o homem se constrói pela lembrança e se desconstrói pelo esquecimento. É um texto dissertativo, argumentativo. Na sociedade brasileira, como em muitas outras, o rotineiro é sempre equacionado ao trabalho ou a tudo aquilo que remete a obrigações e castigos. Então, essa rotina é trabalho, obrigações e castigos no Brasil. A tudo que se é obrigado a realizar. Ao passo que o extraordinário, como o próprio nome indica, é fora do comum. E exatamente por isso pode ser inventado e criado por meio de artifícios e mecanismos próprios. Cada um desses lados, tal como as duas faces de uma mesma moeda, permite esquecer o outro. Então, há um lado que é a rotina, o trabalho, aquilo que é pesaroso, aquilo que é obrigação, e há um lado que é fora da rotina, aquilo que é festa, aquilo que é milagre. E este lado da festa e esse lado do trabalho, da rotina, eles são dois lados de uma mesma moeda, que é a vida, e quando eu estou em um, eu esqueço o outro. É isso, é a capacidade de esquecer. Cada um desses lados, tal como as duas faces de uma mesma moeda, permite esquecer o outro. Quando eu visualizo um, eu deixo de visualizar a outra, é isso. No entanto, tanto a festa quanto a rotina são modos que a sociedade tem de exprimir-se, de atualizar-se concretamente, deixando ver a sua alma ou o seu coração. Então, vamos lá, o texto é uma análise dessa capacidade que o homem tem de viver a rotina e de viver a festa, esquecendo hora de um, hora de outro, né, e voltando depois a essa memória, e os dois, né, formam aquilo que é a vida. O coração, a alma do homem. Então, vamos lá. Entendemos o texto, né? A gente não precisa ficar fuçando mais. A gente tem que entender na medida exata em que o examinador vai fazer essa cobrança. Há elementos no texto que permitem a seguinte inferência. A memória de fatos relacionados à vida privada é irrelevante na dinâmica da sociedade. Não. Ele não fala isso, não. Ele fala de quê? De memória social, que é a memória da sociedade, mas ele também fala da memória individual, né? Da memória que cada um tem. Então, ele não diz que um é irrelevante para outro. O ser humano é o único animal dotado de memória. Não, ele diz assim: o homem é
é o único animal que se constrói pela lembrança. Não é que o homem é o único animal que tem a memória. O animal, o homem, se constrói pela recordação e se desconstrói pelo esquecimento. Mas não significa que ele é o único homem que tem memória. A memória, a história, é o ponto de construção do homem. Mas não que é o único animal que tem a memória. Errado. Mais do que obrigação, o trabalho representa castigo. Não, né? O trabalho é uma obrigação e um castigo. Remete a obrigações e castigos. Esses dois aqui estão numa mesma enumeração, estão no mesmo nível. O castigo não está além da obrigação. Então, não posso deduzir do texto que mais do que uma obrigação é um castigo, porque obrigações e castigos estão ligados aí com a conjunção aditiva, é uma mera enumeração. Não posso dizer isso. O hábito pode, momentaneamente, ser relegado a segundo plano, em favor da invenção e vice-versa. Ok, porque o que é o hábito? A rotina. E o que é a invenção? A festa, né? A festa, o milagre. Então, eu posso dizer isso, que uma coisa pode ser temporariamente esquecida para que a outra seja vivida, porque ele diz que elas se alternam. Não é isso que ele diz? Permitem alternâncias entre o que foi concebido e vivido como rotineiro e habitual e aquilo que foi vivenciado como crise, como festa, como milagre. Então, ok, isso aqui eu posso dizer. O hábito pode momentaneamente ser relegado a segundo plano em favor da invenção, daquilo que não é hábito, que não é rotina. Isso aqui eu posso, mas vamos só confirmar? Aspectos pragmáticos e rotinas são priorizados em todas as sociedades. Não, ele não fala. Primeiro que ele fala da sociedade brasileira e ele diz que o rotineiro é sempre equacionado ao trabalho, é sempre relacionado ao trabalho. Ele não diz nem de uma questão de prioridade. E ele não fala de todas as sociedades. Então, a única que permite ser afirmada é esta aqui. O resto ou é extrapolação ou é contradição, né? Ou extrapola o texto, vai além do que o texto diz, ou contradiz o texto está dizendo o contrário. Vamos fazer mais uma. O texto agora é de André Diniz, Almanaque do Samba, e é uma questão que também começa assim, depreende-se do contexto que... Então vamos lá. Não há melhor representante da boemia paulistana do que o compositor e cientista Paulo Vanzolini. Bom, então há outros, né? Quando ele diz não há melhor representante da boemia paulistana do que Paulo Vanzolini, quer dizer que há outros representantes. Se ele é o melhor, há outros. Por mais incrível que possa parecer, ele conciliava as noites de boemia com a rotina de professor, pesquisador e zoólogo famoso. Então, por mais incrível que possa parecer, dizer que o autor do texto já está dizendo que para ele, autor do texto, é difícil conciliar essas coisas, né? Noite de boemia com rotina de professor e pesquisador. A obra do zoólogo-compositor retrata as contradições da metrópole. São Paulo, da metrópole, essa metrópole foi, ele vai dizer, ele já tinha dito, né? Boemia paulistana, então é a cidade de São Paulo. São Paulo, nos anos 1960, já era um estado que reunia parte significativa do PIB brasileiro. No meio da multidão de imigrantes e paulistanos, Vanzolini usava a mesma lupa de suas pesquisas para observar as peculiaridades do dia a dia urbano, uma briga de bar, a habilidade de um batedor de carteira e, em Capoeira do Arnaldo, os fortes laços que unem campo e cidade. A gente já vê que isso aqui é o nome de uma composição dele, né? Porque está em maiúscula, e aí é desta composição que o autor agora está falando. Em 1967, Paulo Vanzolini lança o primeiro LP. A história desse disco é curiosa. Foi o primeiro trabalho feito pelo selo Marcos Pereira. A música Volta por Cima, outra
título de música. Estava fazendo muito sucesso. Só que o já lendário Vanzolini, já lendário, já era conhecido, ainda não tinha disco autoral e andava irritado com as gravadoras, todas, por ter sido preterido pelo americano Ray Charles na escolha da confecção de um LP. Aos poucos, Marcos Pereira ganhou a confiança do compositor, que acabou cedendo ao lançamento do LP 11 Sambas e uma Capoeira, com arranjos de Toquinho e Portinho e participação de Chico Buarque, Adalto Santos, Luiz Carlos Paraná, entre outros. As músicas eram todos de Vanzolini. Praça Clóvis, Samba Erudito, Chorava no Meio da Rua. Então, foi o primeiro LP deste selo, desta gravadora, tá? Vanzolini não era um compositor de muitos parceiros. Tem músicas com Toquinho, Elton Medeiros e Paulinho Nogueira. Só mesmo a pena elegante do crítico da cultura Antônio Cândido para sintetizar a obra de Vanzolini. Essa pena elegante não é piedade, é a escrita. A caneta, não é uma pena no sentido de compaixão. É a pena elegante, a caneta elegante, o estilo elegante, a escrita elegante do crítico da cultura Antônio Cândido para sintetizar a obra de Vanzolini. Como autor de letra e música, ele é, de certo modo, o oposto da loquacidade. Loquacidade é aquilo que é loquaz, retórico, cheio de figuras de oratória. Fulano é loquaz, né? É um orador loquaz, erudito. Porque não espalha, concentra, não esbanja, economiza, trabalhando sempre com o mínimo para atingir o máximo. Então, o Vanzolini era um minimalista, né? Não esbanjava. E ele, a partir desse mínimo, atingia o máximo. Entendemos o texto? O texto é predominantemente informativo, embora haja alguns juízos de valor aqui. Vamos lá. Depreende-se do contexto que a erudição de Vanzolini, na opinião de Antônio Cândido, é seu melhor atributo. Não, o melhor atributo dele é ser minimalista. O melhor atributo de Vanzolini, na opinião de Antônio Cândido, porque a opinião de Antônio Cândido está aqui, não é? O autor do texto é esse André Diniz, e eu tenho que ir atrás da opinião de Antônio Cândido, que está aqui no último parágrafo, é que o melhor dele é que ele não esbanja, ele economiza, ele trabalha sempre com o mínimo para atingir o máximo. Não é a erudição. São Paulo exerce um papel importante no desenvolvimento do trabalho artístico de Vanzolini. Acho que dá, não é? Porque ele não menciona São Paulo. Ele diz São Paulo já era parte significativa do PIB, no meio da multidão. Vanzolini usava a mesma lupa de suas pesquisas para observar as peculiaridades do dia a dia urbano. E ele retrata as contradições da metrópole. Há uma briga de bar, ok. Então, São Paulo exerce um papel importante no desenvolvimento do trabalho artístico, porque ele observa a realidade desta cidade. Então, isso aqui pode, mas vamos nos garantir? C. A participação de Chico Buarque foi determinante para o destaque concedido. Não, não foi. Ele menciona aqui Chico Buarque no meio de outros participantes. Chico Buarque, Adalto, Luiz Paraná, entre outros, né? Está no mesmo nível de igualdade. Marcos Pereira convence Vanzolini a gravar um LP por possuir uma gravadora ainda desconhecida. Não, né? Não é isso. Por possuir, porque possui? Não, porque as outras, o Vanzolini estava chateado com as outras gravadoras. Não é? Porque elas tinham preterido sua obra à do Ray Charles. Vanzolini, apesar de preferir trabalhar sozinho, estabelece algumas parcerias por imposição das gravadoras. Não, né? Não há imposição das gravadoras aqui. Ele estabelece parceria, aliás, para fazer esse primeiro LP com uma gravadora que era a primeira que fazia o trabalho do Marcos Pereira. Então, é esta aqui, a influência da cidade de São Paulo sobre a obra dele, dá para deduzir, porque o próprio texto diz que ele retratava essa metrópole, a contradição dessa vida urbana, né, esse dia a dia. Então, dá para fazer. Entendemos? Não podemos sair do texto,
está agora expert, especialista em informações implícitas, não vai ficar mais preocupado com a forma como o item está sendo enunciado do que com o que está sendo afirmado, tá bem? Então a gente já conversou. Se tiver infere-se de acordo com o texto, na verdade a gente não está avaliando isso, né? Essa afirmação, essa palavrinha. A gente está avaliando o que o autor está afirmando. E estando implícito ou estando explícito, tende a estar no texto. Muito bem, então boas leituras. Agora preste atenção nos textos, buscando essas marcas discursivas que podem estabelecer esses pressupostos. E nada de ficar querendo que todo mundo entenda o que você deixa subentendido ou insinuado. Se quiser ser entendido, diga claramente, né? A insinuação é sempre um perigo, porque o outro pode entender, pode não entender, e se entender você pode até ficar chateado, mas não foi bem isso que eu quis dizer. É isso aí, bons estudos!